Olá! Você gostaria de aprender a melhorar sua autoestima e ao mesmo tempo aprender a lidar com pessoas difíceis? Então vem comigo. Eu sou Nadjane Silva, sou fisioterapeuta e analista corporal. E eu vou te explicar como é que você pode melhorar sua autoestima. Aprender a lidar com pessoas que você tem dificuldade, conhecendo o formato do corpo delas. Porque o formato do corpo explica como a mente funciona. É incrível, não é? Mas é verdade. O formato do corpo explica como a mente funciona e conta a história de vida de cada um de nós. E isso teve origem nos anos de 1920, através do psicanalista austríaco Wilhelm Reich. Ele foi discípulo de Freud e ele começou a perceber pelo comportamento dos seus pacientes, a semelhança entre o formato do corpo deles. Então, Reich acreditava que o corpo respondia ao ambiente externo, gerando uma tensão muscular. O que, com o passar do tempo, ele passou a observar e começou a chamar essa tensão de armadura ou de couraça. E são essas couraças que determinam o traço de caráter de cada indivíduo. Cada um de nós tem 5 traços de caracteres e cada um de nós tem alguns traços, 1 ou 2 traços que são mais característicos de cada um de nós, né? Ou seja, nós temos os 5, mas apenas 2, às vezes 3, são que se destacam mais e formam a nossa personalidade, formam o nosso traço de caráter. E isso tem origem, né? Desde a época da mielinização, né, na vida intrauterina, até os 5 ou 6 ou 7 anos de idade. Alguns autores dizem 5, outros dizem 6, outros dizem 7, não importa. O que importa é que o processo de mielinização se inicia na fase intrauterina e vai até essa fase de idade da criança. Durante essa fase, a gente consegue entender, o entendimento dessas fases, faz com que a gente entenda por que a criança, ela nasce com o pescoço molinho, ela não tem controle ainda de tronco, e à medida que essa mielinização vai descendo pelo sistema nervoso, ela vai ficando com o corpo com maior controle de tronco. É importante que a gente entenda que os nomes que foram dados por esse cientista não tem nada a ver com nenhuma patologia, tá? Então, foram 5 traços de caracteres. O primeiro é chamado de esquizoide, o segundo de oral, o terceiro de psicopata, o quarto de masoquista e o quinto de rígido. Lembra que não tem nada a ver com patologia, apesar dos nomes serem, às vezes, um pouco assustadores, mas a gente vai se manter fiel ao que esse cientista descobriu. Então, o primeiro traço que se forma na fase intrauterina até mais ou menos 1 mês de idade é o traço de caráter chamado esquizoide ou criativo. Porque as pessoas que têm esse traço de caráter são pessoas que têm o formato do corpo mais magro, as articulações elas são mais proeminentes, a ossatura ela fica aparecendo mais, você vê que nas articulações, ela tem as articulações um pouquinho mais proeminentes, são pessoas que geralmente têm a perna um pouquinho mais fina, são pessoas que geralmente usam óculos. E o superpoder dessas pessoas é que elas são extremamente criativas, são imaginativas, elas têm um raciocínio muito lógico, elas têm uma inteligência cognitiva muito acentuada, ela tem pensamentos fora da caixinha e elas gostam muito de trabalhos onde tenha mais criatividade. São pessoas que racionalizam muito os seus sentimentos, elas não gostam muito de falar dos seus sentimentos, elas preferem mostrar. Ao contrário, o segundo traço, que é o traço oral, é chamado de comunicativo. Já são pessoas que são mais redondinhas, têm o formato do corpo mais arredondado, enquanto o esquizoide tem a ossatura assim, o formato assim mais pontudo, o oral, ele é todo mais redondinho, ele tem a musculatura assim mais fofinha, não precisa ser necessariamente gordinho.
pode ser magro, mas você sente que tem um formato mais arredondado. Essas pessoas, elas são muito comunicativas, elas gostam de falar muito, elas improvisam com muita facilidade, elas amam estar com pessoas, elas gostam de atrair as pessoas para perto delas. O terceiro traço é chamado de psicopata, e esse já foi gerado na fase de entre 1 e 2 anos e meio, mais ou menos. E são pessoas que têm esse traço de caráter, eles têm o formato do corpo mais triangular. A parte de cima é maior do que a parte de baixo. Tanto no tronco quanto no quadril e nas pernas, você sente que você percebe que tem aquele formato mais triangular, um triângulo de cabeça para baixo, né, com a parte de cima maior do que a parte de baixo. São pessoas que gostam de liderar, são pessoas que gostam de estar observando as outras pessoas para ver o que ela pode aproveitar ali daquele talento. São pessoas que gostam, que têm uma veia negociadora assim, muito grande, são pessoas que negociam com muita facilidade. Desculpa. E o quarto traço é um quarto chamado masoquista ou planejador. Lembra? Não tem nada a ver com patologia, tá? Esse traço são de pessoas que já têm aquele formato de corpo mais quadradinho. São pessoas que têm pouca cintura, geralmente tem o tônus muscular é bem mais rígido, é diferente do oral que tem um tônus mais molinho. O masoquista, ele tem um tônus mais firme, né? São aquelas pessoas que você pega, toca na pele dela, são pessoas mais duras e são pessoas fortes, são pessoas que aguentam o peso dos outros, são pessoas que gostam de planejar, gostam de tudo organizado, gostam de planejamento, gostam de estar com tudo, assim, são pessoas muito metódicas, gostam de que tudo esteja muito certinho, muito bem planejado, muito bem organizado. Eles não tomam atitude assim precipitadas, eles gostam de tudo esteja primeiro organizado para que eles tenham segurança. Eles precisam ter segurança no que vão fazer e para isso é preciso que tudo esteja muito organizado. Mas são pessoas muito leais, muito cúmplices, são pessoas que aguentam o peso dos outros, são pessoas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas. Às vezes elas ficam sobrecarregadas, às vezes têm muitas dores por conta disso, porque são pessoas que têm dificuldade de falar não, né? Então, todo problema que chega para ela acha que pode pegar, que tem força para aguentar e aguenta o peso de todo mundo. O quinto traço de caráter é o traço rígido. Já são pessoas que têm aquele corpo mais curvilíneo, tem os músculos bem mais delimitados, o corpo é mais proporcional, é todo harmônico, o sorriso é sedutor, o bumbum é empinado, tem muita energia no corpo. Muitas vezes não malham quase nada e o músculo já desenvolveu. São aquelas pessoas que já acordam sem precisar colocar maquiagem. Parece que já está tudo no lugar, está tudo bonito. E essas pessoas são pessoas que são extremamente ágeis, extremamente proativas, extremamente executoras. São pessoas que têm que pegar e fazer logo tudo, mas elas têm um problema que elas querem que seja tudo com perfeição. Acham que não pode ter erro, acham que tem que estar tudo certinho. São pessoas muito fortes também, porém o traço masoquista ele é muito forte, mas ele já é mais lento, não adianta querer apressar, não é pessoa de muita correria, mandar apressar, bloqueia ele, tá? Já o rígido não, ele é forte e é ágil, ele quer fazer as coisas com agilidade e o problema que ele tem geralmente é que ele acha que todo mundo tem que ser ágil como ele, tem que ser proativo como ele e tem que ter as habilidades que ele tem. E aí a gente percebeu aqui que cada pessoa tem um corpo diferente, cada pessoa tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer as coisas completamente diferente das outras, tá? Eu fiz um resumo rápido. Como em outros vídeos a gente pode falar um pouquinho mais devagar, até porque a gente precisa falar das dores que geraram todos esses superpoderes, porque todos eles foram gerados das dores que toda criança sentiu, desde a fase intrauterina até mais ou menos os 5 ou 7 anos de idade.
Não que essas crianças tenham passado por dores, é a sensação que ele teve. Muitas vezes não teve problemas tão graves, mas a sensação que a criança sentiu naquela fase foi o que foi gerando tanto o formato do corpo dela, quanto os traços de caráter que geraram a personalidade, a maneira de pensar, a maneira de agir de cada um de nós. Todos nós temos os 5 traços, e lembra, nós temos características mais evidentes de 1 ou 2 desses traços que fazem com que a gente seja quem nós somos hoje. Pessoas extraordinárias, com qualidades e com defeitos, e com conhecimento de como nós somos, a gente pode tanto parar de se cobrar tanto, como parar de cobrar tanto do outro, que muitas vezes a gente cobra do outro que o outro não está preparado, não tem estrutura, não foi formado para ser cobrado daquela maneira, ok? Então, vamos continuar nos outros vídeos, cada dia a gente vai entendendo mais e mais de quem nós somos e de como as outras pessoas também funcionam, ok? Um abraço.